Olá, chegamos aqui em 2026, episódio novo do Por Trás dos Resultados, e hoje a gente está começando o ano aí com chave de ouro. A gente está começando aqui com meu amigo Weber, cara excepcional, entende tudo do setor da construção, de engenharia, de reforma, de construir prédio, casa, seja o que for aí. Ele hoje é CEO lá da H Projecta. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho aí também para vocês. Então, apresenta aí pra gente, Weber. Bom dia, pessoal. Sou Weber Pereira, fundador da H Projecta. Minha trajetória profissional se iniciou na área de infraestrutura robusta, de rodovias, que me trouxe muita solidez e responsabilidade pela engenharia, pela qualidade da engenharia. Isso é muito importante porque a engenharia precisa ter, né, uma qualidade de execução, para poder, acima de tudo. E minha trajetória, depois, na sequência, fiz um concurso público, fui servidor público, que me trouxe muito, foi uma base para mim, para desenvolver muito a parte de administrativa e de responsabilidade pelo propósito, né, de melhorar a vida das pessoas. Né? Então, e isso também me trouxe a base para a empresa hoje, que eu fundei já tem 10 anos, quase 10 anos, na verdade. E ela se estruturou em cima desses duas questões. Primeiro, a robustez de grandes obras, Sim. e também a necessidade e a responsabilidade pelo serviço que está sendo executado, pela qualidade, né, pela responsabilidade, pela administração, pelo processo do que está sendo executado, que a gente trouxe isso também do setor público. Né? Mas eu empreendi como, Bruno? Tudo veio pela inquietação que eu sempre tive, né? Eu sempre fui muito inquieto, sempre quis construir, trazer um legado e servir as pessoas, né? Executar algo, prestar um serviço que realmente fosse valorizado pelas pessoas. E quando eu tive a oportunidade de empreender, que eu tomei essa decisão, eu assumi isso, né? Todo o meu período do meu tempo, né? Eu assumi essa persona do empreendedor para resolver todas as questões. Então eu deixei de ser um engenheiro, um técnico, né, que entendia de todo o processo construtivo de uma rodovia, por exemplo, para precisar ser gestor também, né? E você sabe, como um bom gestor, que os desafios que a gente precisa ter, né, de desenvolver todos os setores de uma empresa. Sim. Né? E hoje a H Projecta tem esse foco de trazer toda essa experiência, essa robustez para obras de alto padrão. Então, hoje, o nosso posicionamento é esse. A gente já fez obras de vários tipos, de vários segmentos, e hoje a gente está nichado em reformas e construções de alto padrão, para clientes que realmente precisam do que realmente é o luxo, que é a previsibilidade. Né? Qualidade técnica é o mínimo, é o básico, seguir norma é o mínimo, mas a previsão, né, o atendimento é o que realmente faz de qualquer entrega ser uma entrega alto padrão. Boa, ótimo. Vou até aproveitar esse gancho, nem é o que eu ia entrar, mas vou aproveitar esse gancho que eu acho ótimo, porque sei que você falou do atendimento e tudo mais. Eu ia até te perguntar o seguinte, se você tem uma cultura escrita estabelecida na empresa, porque não sei se tem ou não, mas eu compartilhando aqui pro pessoal e tal, eu sou cliente seu. Sim. A sua empresa fez a minha casa inteira praticamente. Agora vocês estão pegando a obra da nova sede da Intec, lá 400 metros Sim. e tal. Isso foi por uma baita confiança adquirida e justamente tudo que eu vi. Não sei se você tem uma cultura estabelecida lá ou não, mas eu vejo uma cultura muito forte. Eu de fora, eu vejo uma cultura muito forte. Eu vou falar a visão que eu vejo da cultura, mas eu quero ver se você tem essa cultura mesmo, para ver se é o que eu enxergo também, assim, que eu acho bem bacana o que eu vejo lá. Não, de fato, eu percebi logo nos primeiros anos que se eu não tivesse uma cultura, eu seria mais um no mercado. Então eu precisaria ter um legado, ter uma marca. E quem faz parte da empresa também precisa enxergar isso. Vai entregar o mesmo que a gente coloca como visão e missão da empresa, do nosso cliente. Então a gente precisa reforçar essa cultura diariamente. Então é isso que a gente faz. E como é que a gente implementa isso? Primeiro a gente teve que escrever a cultura. Onde a gente quer chegar, qual é a nossa visão e como que a gente trabalha. E por isso vem os processos também, Bruno. Então a gente estabelece o processo de contratação do início ao fim da experiência do cliente. E estabelece as normas, as regras e as condutas que cada um tem que seguir. E você já deve ter visto, a gente implementa essa cultura, tem uma lista de 10 itens principais
né, que a gente chama de mandamentos, Boa. que precisa fazer parte de todas as pessoas que se envolvem em nossas obras, seja inclusive parceiros, né? Então, transparência, responsabilidade, cuidado com cada detalhe, a precisão do detalhe, nada é irrelevante. Tudo Legal. é muito importante. Então, a gente é contratado para isso. E não só pelos nossos clientes, mas pelos nossos parceiros arquitetos também. Sim. Então, os arquitetos precisam ter precisão daquilo que está no projeto, né? O arquiteto Perfeito. desenvolve o projeto com muita qualidade, demora horas e dias, pensando, conduzindo tudo que o cliente quer, a necessidade do cliente. Isso precisa ser levado para a execução com muita responsabilidade. Então, cada centímetro importa. E se tiver algo que impeça isso de ocorrer, precisa ser comunicado. E aí vem outro parâmetro da cultura, que é a comunicação. A Sim. gente precisa se comunicar sempre. A gente precisa passar, né, a informação boa ou não, né, para o cliente e para os envolvidos o tempo inteiro. Né? Dá Ótimo. para executar naquela data, não deu, a qualidade deu certo, teve que refazer algo. Então, a comunicação é essencial, porque isso é o que traz, como eu falei, a previsibilidade do processo. Né? Ah, sim. É bacana que eu percebi assim. É legal de poder conversar aqui com você, porque às vezes a maioria dos convidados eu não tenho um serviço tomado com eles. De ter sido cliente de vocês, eu vejo, assim, o que eu achei mais bacana de contratar sempre vocês foi. Eu sinto que. Eu não cheguei a ler todos os mandamentos que vocês colocam lá, mas eu sinto o seguinte como cliente. Parece que é um pecado absurdo o cliente ter qualquer tipo de dor de cabeça. Exato. Ele não pode ter, ele não pode ter. Exato. Eu lembro que na minha obra residencial lá, teve algum cenário que ia dar algum tipo de complicação e a gente fica o grupo lá, né, que vocês me colocam no grupo da obra e tal, e só falaram: Bruno, deixa com a gente. Eu até estranhei, como assim? Como assim? Normalmente as pessoas gostam de jogar pergunta tal pra tentar ganhar tempo ou valorizar pra caramba o que eles vão resolver. Exato. Não, eu só lembro de deixa com a gente que a gente resolve. Exato. Só pareceu resolvido, não tive nenhum tipo de dor de cabeça. Isso eu acho bacana pra caramba. E também tem outro fator que está acontecendo neste momento a obra lá da Intec, né? Todos os dias vocês mandam a foto com tudo que foi feito no dia. Então, assim, normalmente quando eu já tive alguma necessidade de fazer outro tipo de obra, fica aquele negócio. Ah, vou ficar indo lá na obra, senão os caras Será que fazem está corpo mole, ocorrendo tá? mesmo? Exatamente. Vou ter que colocar alguém para ficar olhando, né? Exato. É uma insegurança. Então, eu vi muito isso no início da empresa, que existia uma informalidade muito grande. Sim. Então, isso vem muito do cenário do mercado. O mercado da construção civil é um mercado muito complexo, é um mercado que abrange um setor muito grande da produção nacional. Sim. Tem muitos prestadores e a gente precisa estabelecer as regras daquele espaço que está sendo executado aquele trabalho. Sim. Então, nós como líderes, porque você contratou uma liderança, um gerenciamento, a obra, nós como líderes precisamos entender as demandas. Tipo, óbvio, não é só executar o que está no escopo do contrato, mas tem o processo inteiro. Né? A gente está lidando com pessoas. Sim. Hoje eu digo até que a maior complexidade é lidar com as pessoas nessa amplitude toda, desde o cliente até a base lá da pirâmide que vai executar determinado serviço de contrapiso que precisa estar bem executado, o traço, senão vai saltar o revestimento. Então, a gente precisa ter essa transparência. Então, quando você assume a responsabilidade disso, Bruno, você entende que o cliente precisa dessa informação. Sim. Então, eu não posso só ser responsável por trazer boas notícias. Eu preciso trazer a segurança. Ocorreu isso, a gente vai resolver dessa forma, determinado prazo, esse é o caminho, e vou te reportar conforme o serviço estiver sendo executado. Então, aí isso traz tranquilidade, porque todo mundo sabe que coisas podem acontecer. Sim. Fora da nossa, nosso poder de condução. Atraso de entrega de um produto, atraso de um fornecedor. A gente teve uns 2 anos atrás uma complexidade com a entrega de ar-condicionado em determinada obra devido à seca do rio, da Amazonas, que é a produção no polo de Manaus. Então, existe alguma imprevisibilidade, a gente precisa trazer essa informação para o cliente não ser deparado, essa obra não entregou porque não chegou o ar-condicionado. E você só descobre em cima da hora. Não, você precisa ter aquilo que eu falei, o mais importante, a previsão, previsibilidade. Para que as coisas estão acontecendo e que está tudo ok. Se não tiver ok, por qual motivo e qual o caminho da solução, por exemplo. E aí, Bruno, também eu trouxe essa cultura para a empresa de registrar tudo. Sim. Então, por mais que a notícia não seja positiva, ela precisa estar registrada. O que não está registrado é como se não tivesse existido. Então, eu preciso
registrar quantos colaboradores esteve naquele dia, qual serviço exatamente foi executado, por qual motivo, em qual é a fase dessa execução, porque, além de tudo, é trazer essa transparência para o cliente do processo e também é segurança até jurídica para todos os envolvidos. Então, você sabe exatamente quando aquele fornecedor entregou determinado produto e a gente consegue registrar isso. Isso vira um dossiê gigante da obra para o cliente. Então, isso é algo que eu percebi logo de cara. Minhas primeiras obras que eu fiz, já percebi isso, trouxe lá da minha experiência com, né, a de infraestrutura, uma obra de 4 bilhões, como do Rodonel, por exemplo. Nossa. Cada metro quadrado de pavimento é importante. A gente precisa prestar contas para o governo, né, para o setor público, para o Ministério Público. E por que para o nosso cliente aqui na ponta, né, no dia a dia? Ele não precisa ter essa prestação de contas. Pelo contrário, ele precisa ter. Então, eu trouxe toda a experiência e estruturei isso. E hoje minha equipe trabalha dessa forma. Então, já entrou com a cultura dessa forma. E isso é um crime, não mandar um relatório no dia. Ou mandar tarde demais. Falou, atrasou, hein? Até às 8 horas, por exemplo. Então... Não, isso aí é um diferencial absurdo mesmo, porque essa obra lá que a gente tá, né? Eu lembro que foi um choque, assim, que a gente pegou o prédio comercial e não tinha dimensão do nível de exigência de coisas que o prédio comercial pede para você poder começar a obra, né? Exato. Então, assim, eram coisas extremamente complexas. E a hora que vocês assumiram a obra ali, eu imagino que foi um trabalho grande, mas eu que fiquei de fora, eu fiquei vendo as coisas acontecendo de uma forma tão simples, tão... É aquilo, né? Quem é bom faz parecer o complexo ser tão facinho, parece ser tão simples, foi o que eu vi, vendo de fora. Uma coisa que era extremamente complexa, vocês tornaram fácil, eu só fiquei de fora olhando. Sim. Foi acontecendo, tocou a obra, conseguiu atender todas as exigências lá dos caras e foi sensacional. E é bom isso aí, que dá pra ver que você trouxe coisas, justamente conhecimento de obra gigantesca pro dia a dia daquela obra média, daquela obra um pouco menor e tal, e fez todo sentido. Exato, exato. E o importante, o que você está falando, Bruno, é de processo. Sim. Então, a obra tem uma forma de começar. E ela não começa com o dia da demolição, por exemplo. Ela começa no planejamento. Então, a gente precisa ter um bom contrato, um bom quadro. O cliente tem que estar, o contratante tem que estar seguro daquele contrato, do escopo que faz parte, dos prazos. E aí tem o trâmite das coisas acontecerem. A gente já fez mais de 160 obras. Então, existia um processo, uma equipe que vai ser responsável por entrar com aprovação no condomínio, por cobrar o retorno, né, das liberações, seja de condomínio, prefeitura, conduzir a data, né, já trazer essa previsão. Ó, a previsão é que o condomínio responda em 10 dias, então a gente já está preparado para começar a obra em 10 dias. Então, liberou, começou. Se tem alguma outra exigência, alguma dificuldade, como a gente teve no seu caso, inclusive, da alimentação, né, da sua unidade, a gente precisa conduzir por determinado caminho, que envolvia você porque você era o proprietário. Sim. Só que a gente sempre tem que ter uma equipe disponível para facilitar, porque a gente entende da complexidade, da rotina de todo mundo, e eu não posso deixar o risco da obra na sua agenda, por exemplo. Sim. Eu preciso que você se envolva só na questão do e-mail, por exemplo, e dali em diante nossa própria equipe conduz, para poder alcançar o objetivo do prazo, da qualidade e das complexidades que surgem. Né? E aí nós, quando assumimos essa responsabilidade, a gente vira o comunicador. Ó, eu preciso que você aprove, compre determinado item até tal data, mas nós somos os condutores, né, desse processo. Então tem que assumir essa responsabilidade. E aí, quando a gente assume essa responsabilidade, fica mais simples, porque evitamos riscos de algo dar errado, o prazo estourar, um serviço ser mal executado, porque não tem nada pior depois de algo não acontecer e a gente chega para o cliente, mas você não comprou o revestimento. Isso não é responsabilidade do cliente. Nós, como líderes de uma obra, né, gestores, precisamos conduzir isso, estabelecer, inclusive, né, o limite para que tudo ocorra, para alcançar o prazo que é de comum acordo de todos, né, envolvidos. O cliente e a empresa também. Não, e é ótimo, assim, vocês tiraram uma visão que eu tinha, que eu sempre, quando eu vi os outros falando de obras grandes, vou falar, vai ser dor de cabeça. Mas você vai contratar fulano que vai ficar aparecendo com custo a mais, que isso, que aquilo, não sei o que e tal. Meme certo, né, Bruno? Nossa, é de lei. Pronto. Eu sempre ouvia isso. E hoje eu falo, hoje assim, ó. Eu tive a experiência lá da minha casa, ali vocês quebraram totalmente isso, que não existe esse cenário com vocês, trabalhando com vocês. E agora, na obra da empresa, tá? A obra gigantesca lá da empresa acontecendo e tal.
A única coisa que eu faço enquanto a obra tá acontecendo é de vez em quando lá fazer o videozinho pra postar nos stories, pra Ou fazer os mostrar que pagamentos, né? e os pagamentos. Dos fornecedores. E essa é a parte que hoje que me ocupa o tempo. Porque Sim. dor de cabeça não tem. Às vezes, Bruno, tem tal situação aqui, vocês me falam, já falam como tá resolvendo e tal. E, precisa, como você falou, precisa de um e-mail seu aqui. Ou os fornecedores. E até essa parte eu acho legal, assim, a gente até aprofundar como que eu achei interessante também a experiência dessa parte. Uhum. Por exemplo, contratar um ar-condicionado para o meu imóvel residencial é uma coisa. Você entrou junto comigo na reunião com os fornecedores de ar-condicionado. Vocês falaram um monte de coisa ali que eu falei, meu Deus. Exato, é um universo de possibilidades. Se você não tivesse junto, o cara poderia ter me vendido um Exato. milhão de coisas que eu não saberia o que realmente precisava ou Exato. não. Você ajudou a ajustar para o que realmente era necessário. Ajudou a baratear o custo para isso, né? Então é bem bacana essa consultoria que vocês dão. E é o de praxe de vocês, toda obra vocês acompanham no fornecedor, se o cliente precisa. Sim, é importante porque o que nós entregamos hoje, Bruno, é muito mais do que só execução de obra e gerenciamento de terceiros. A gente precisa garantir que a qualidade de que tudo funcione até determinado prazo com todos os terceiros e a gente precisa alcançar o budget do cliente naquele investimento. Então a gente tem inúmeras possibilidades de contratar qualquer tipo de serviço. Sim. Vamos falar de ar-condicionado. A gente tem algumas marcas no mercado que têm diferença de valor. Sim. Temos soluções presentes no mercado, como VRF, Multisplit, Dutado. Vai depender a solução do tipo de entrega daquele determinado serviço ou solução e do recurso disponível. Né? Você pode realmente, simplesmente não querer investir de forma robusta em determinado produto, porque você não quer investir, vamos dizer assim, você já visualiza que aquele espaço não vai ser o seu daqui a 20 anos, 10 anos. Então não tem essa necessidade de você investir na melhor, né, a marca mais cara do mercado. Então nossa função como gestor de uma obra como essa, de todas as nossas obras, é trazer a melhor solução adequada para cada cliente. Isso envolve qualidade sempre, os fornecedores certos e, obviamente, o budget. Sim. Porque o importante é que, independente da sua escolha, a gente não pode, né, se tirar a responsabilidade da nossa entrega final. Então, a gente precisa estar com você. Para depois, se algum desses fornecedores não te entregar determinado produto ou serviço, isso não ser uma justificativa para não entregar da obra. Boa. Por isso que é importante a gente se envolver também. Porque a gente precisa filtrar e calibrar esses fornecedores. Então, a gente precisa cravar a data de entrega, como a gente fez. Senão, eles vão colocar a data que eles quiserem. E aí você não sabe se isso impacta ou não, e depois você descobre. Então, a gente não pode deixar nosso cliente sozinho, porque ele não vai ter todas as informações de complexidade, né? O que é que depende do quê, qual é o impacto de cada serviço e qual é a ordem da execução desse serviço. E se está tudo sendo contratado no escopo certo, porque no final da entrega, se o ar-condicionado não funcionar, você não vai entrar em contato com a empresa, vai entrar em contato com o gestor. Porque nós seremos responsáveis por conduzir, né, essa gestão, sanar esse problema com esses parceiros. E eu gostaria muito também de até avançar numa questão muito importante, que é a importância de ter bons parceiros. Sim. Né, no setor. A gente fala de quê? Qual é o tipo de parceiro? Marcenaria, marmoraria, ar-condicionado, fornecedores. Eu tenho fornecedores hoje, por exemplo, de metais, que, por exemplo, se danifica um determinado metal, ou se o metal tem algum tipo de dano inerente a ele, como já ocorreu, que é do fabricante, se a gente vai direto para o fornecedor, fabricante, eles demoram assistência técnica de 30 dias. Eu tenho um fornecedor, Bruno, que ele me troca produto. Olha aí. Para o meu cliente não ficar sem um determinado item, como uma banheira, como já ocorreu, ou uma torneira, sem deixar de usar, né, o espaço dele, porque meu cliente não vai ter 30 dias para esperar para usar a torneira. E a gente não vai colocar a torneira 30 dias antes da entrega da obra, justamente para preservar o produto. Então, os parceiros, né, você ter bons parceiros ajuda isso, a você ter qualidade da entrega final. Então, nada mais certo do que valorizar esses parceiros também. Né? Então, mas eles precisam entrar na cultura da empresa, atender na velocidade que a gente precisa, né? Ser flexível e, obviamente, também ser competitivo, né? Em valor. Então, é muito mais do que só vender uma marcenaria. É um processo que precisa ser conduzido em obra,
né? Precisa ter uma boa comunicação, tem que ter a mesma premissa que a empresa, de atendimento, de buscar excelência. Não adianta a gente contratar, por exemplo, uma marcenaria, né, que é a mais barata do mercado, se a gente entrega uma obra de alto padrão. Sim. E essa marcenaria não vai conseguir atender a demanda do nosso cliente, que exige uma comunicação constante, né, fora do horário, uma resposta rápida, segurança da entrega, entendeu? Então você precisa também ter bons parceiros com você no mesmo nicho, né, no mesmo padrão de entrega. E aí o cliente, quando entende isso, como você entendeu, por exemplo, para esses fornecedores de ar-condicionado, é muito mais fácil porque a gente consegue conduzir, porque a gente vai ter domínio Sim. sobre o fornecedor, sobre o prazo de entrega, e aí você não precisa mais se envolver com o fornecedor, você vai se envolver com uma pessoa só, então, que é o gestor da obra, né, com a única equipe, o que facilita, né, Sim. a sua rotina, você consegue continuar suas demandas pessoais, sem se ter que parar, né, sua rotina para poder se envolver com a obra, por exemplo. Ah, e essa parte dos fornecedores é outra coisa que eu reparei bastante mesmo, assim, pra você ver, eu era cheio de preconceitos com obra, né? Um dos preconceitos era justamente, nossa, eu vou pegar com uma empresa de engenharia, alguma coisa assim, vai sair muito mais caro e tal. E na verdade eu vi que gerou muito mais economia em outros Sim. pontos, justamente por causa dessas parcerias, né, que você Sim. tem. Por exemplo, o próprio ar-condicionado, a questão da estrutura do ar ali saiu um valor que assim, eu não imaginava que era um valor alto, mas eu fui dar uma pesquisada por conta, eu falei, meu, eu sozinho eu ia ter pago muito mais. Exato. E eu vi que você tem entrado junto nas tratativas com os fornecedores e o fato de você já ter esse vínculo com eles facilitou a negociação, foi mais fácil com eles, ele facilitou muito mais a negociação. E a questão do prazo, que eu vi que o padrão deles lá tinha padrão que tava padrão assim, 60 dias eu vi na Exato. proposta. Já não ia te atender Ele no não ia seu atender. prazo. E você, não, eu quero pro dia 13. Exato. Aí você entrou assim, eu falei, caramba, e eu vi que você é respeitado, porque existe essa parceria, né, mesmo. Exato, porque da mesma forma que a gente consegue viabilizar contratos para essas empresas, Sim, a gente também, em contrapartida, exige uma atenção que o nosso cliente vai demandar, sim, né? A qualidade da entrega, porque a gente é cliente recorrente. Então, nós, na verdade, somos os clientes desses fornecedores. sim. Então, eles têm o interesse de manter, de cultivar essa relação, então a gente consegue adaptar a demanda, né, dentro das nossas entregas, dos nossos cronogramas, né? Obviamente que tem alguns prazos que não conseguem mudar tanto, né? Como Sim. de entrega de produto, fábrica, etc. Mas onde a gente conseguir performar, a gente vai, sem dúvida, entrar com prioridade e nosso cliente vai ser beneficiado. Ah, sim. Então, isso é muito bom. E principalmente, Bruno, outro caminho. O cliente, como você mesmo falou, você não vai ficar, vamos dizer assim, desassistido tecnicamente quanto a determinada solução. Aí você não precisa investir numa solução mais robusta do que você precisa. Sim, Você vai investir naquilo que você realmente precisa. E só essa solução já traz uma economia enorme. verdade. Então, tanto de marca, né, como de produto, no próprio ar-condicionado, se é VRF, se é multi-split, Sim, dotado. Precisa mesmo de dotado? Será que a estética é tão importante? sim, Isso a gente está agora mudando um pouco, mas no mesmo tema, sobre as soluções também de engenharia. sim. Como você presenciou isso. Na nossa primeira conversa, você tinha uma determinada escopo, Sim, e a gente encontrou soluções que barateou, né, o sim, resultado do seu investimento, porque a gente quer atender o nosso cliente. A gente não quer lucrar ao máximo em uma determinada obra. Não, a gente quer justamente cultivar essa recorrência, porque é a recorrência que me traz, né, clientes, né, o tempo inteiro, como você mesmo foi, o meu segundo cliente. É muito mais fácil para vender a recorrência do sim. que um cliente novo todas as vezes. Então eu preciso cultivar a qualidade da entrega, preservar, isso é um dos mandamentos nossos, né, internos da cultura, o investimento do nosso cliente. Então Isso aí. cada real é muito importante. Então, assim, se você realmente tem um budget, eu preciso respeitar ele. Então, eu preciso encontrar soluções que atendam esse budget, Sim, né? E não simplesmente, você precisa gastar mais, né, trazer mais um aditivo, né? Entre surpresas. Isso é como eu falei, né, no início. A previsibilidade vem não só de prazo, mas é o financeiro também. sim. Né? A gente está trabalhando, né, vivendo num país com taxa de juros de 15%. Tá absurdo, não dá pra financiar nada. Então, às vezes, a pessoa tá do próprio bolso ali. Exato, e você precisa lidar com esses recursos. Então, por isso que trava a economia. Então, uma forma de trazer previsão é você ter um bom orçamento e claro, e ter uma empresa que busque isso também.
Sim. para que você consiga se organizar e fazer seus investimentos, crescer sua empresa, investir na melhoria do espaço, né, sem, né, ter aquela, né, a imagem que muitas obras trazem, né, dessa obra, essa informalidade das obras, Sim. de que toda hora tem um custo adicional, né, o tempo inteiro tem um aditivo, Não, é né? isso mesmo. Então isso que é muito importante. Não, e uma parte que me surpreende, assim, é a criatividade. Às vezes a gente acha que é esperto, né? E, por exemplo, eu lembro que eu entrei lá, um dos problemas que tinha lá era uma sala muito grande para comportar todo o time lá da empresa e só 3 banheiros. Sim. Eu fiquei pensando. O que é que eu faço, né? Falei, o que que eu faço aqui e tal, não sei o que. Eu pensei de umas coisas assim que eu falei, eu tinha certeza que não ia dar certo o que eu pensei. Aí eu falei, mas vai que dá, né? E não dava, não ia dar. Aí vocês entraram e vocês veem como vem a diferença do pessoal qualificado mesmo. Eles apresentam uma coisa que você nem imagina. Vocês apresentaram uma solução lá para os banheiros que foi totalmente criativo. Ficou bem bacana, encaixou espaço para todo mundo, privacidade, ficou perfeito. Uma coisa assim, que eu quebrei a cabeça dias. Eu ficava indo lá vários dias, o que eu vou fazer aqui nesses banheiros? Eu preciso de mais banheiro. De mais banheiro. Vocês apresentaram soluções extremamente criativas, né? E é daí que faz a diferença, né? Tem a questão financeira. Ou para ampliação da empresa, você tem que fazer muito dentro do seu fluxo que você coloca. Exato. Eu lembro que no nosso papo eu abri para você, Heber. Eu peguei esse andar aqui no susto. Apareceu, fui, peguei, coloquei todo o recurso e eu tô limitado Sim, aqui. E você apresentou várias alternativas. Você não chegou para mim, ó, é tanto. exato. Quer fazer? É tanto. Não, não foi isso. Você falou, Bruno, ó, a gente consegue. Vamos lá, a gente conversa, vamos lá ver o que você precisa fazer e a gente vai vendo o que a gente consegue adequar para trazer para esse valor. Exato. E nem foi uma questão de comercial, né, de Isso. desconto, Isso. mas solução técnica mesmo. Exato. Será que a gente precisa de forro em todo o ambiente? É isso aí. Será que a gente precisa de um ar-condicionado dotado? Isso. O revestimento, né? Exato. Será que a gente consegue encontrar soluções em revestimento, Isso né, mesmo. que atenda a sua demanda, alto tráfego, o tipo do imóvel, e a gente, né, consegue alcançar, né, o objetivo do cliente em cima dessa conversa, essa transparência. Mas isso é o serviço, Bruno. Sim. Então quando a gente enxerga que o nosso serviço não é só a obra, é essa gestão, aí a gente é remunerado por essa gestão, porque a gente vai entregar para o cliente no final. Sim. Solução, economia, previsão, prazo, né, segurança, né, da qualidade do serviço, né, dos fornecedores que entraram. Será que, por exemplo, no seu caso, o carpete era a melhor solução para o seu tipo de uso? Sim. Eu falei, sim, a gente consegue adaptar. E outra visão que eu trouxe para a empresa também, que logo no início da empresa, é que eu percebia que pela informalidade do segmento, ainda mais as construtoras em geral, eu já incorporei de cara arquitetos no meu time. Ah, sim. Boa. A gente faz 90% dos nossos projetos são de parceiros, arquitetos que tem os clientes que fazem conosco. Uhum. Tanto é que hoje, né, no marketing a gente só divulga esses projetos. Sim. Só que a gente tem equipe de arquiteto porque a gente sente que a demanda do mercado é também muito funcional, muito específica. Sim. Como nesse caso, o exemplo do seu escritório, a gente tinha que atender uma determinada norma de número de banheiros, de vagas, que tem uma conversa técnica, né, sobre como resolver isso tecnicamente, com esgoto, água, para atender isso. Sim. E a gente trouxe de forma mais rápida uma solução para você, em poucos dias, que atendia o que você precisava. Se a gente não tivesse essa equipe, você ficaria com um problema. Você teria que contratar uma empresa que teria um prazo, sei lá, de 3 meses para trazer uma solução. Sim. E aí você não saberia exatamente ainda quanto te custaria aquele investimento. Então, ao entender esse mercado, ao entender essas demandas, eu montei um time, processo, eu organizei, né, as atividades para a gente conseguir alcançar isso, nosso cliente. E a gente conseguir alcançar com você, né, no caso da Intec, uma solução técnica que funciona, que atende a norma de número, por exemplo, de sanitários, né, pontos, banheiros, de acordo inclusive com o padrão do seu time. Sim. Então é algo que é muito técnico, específico, que envolve arquitetura, que envolve outros ramos não só da engenharia, e a gente traz uma solução para o cliente, que é o que importa. Né? Trazer uma solução real e que agregue valor no meu trabalho. Aí com isso eu não perdi a obra, eu mantive meu cliente, tenho um cliente recorrente,
a gente alcança o prazo, Isso. alcança o orçamento do cliente, no seu caso. Então, tem que ter essa visão, porque se a gente traz essa responsabilidade, monta um time, estrutura processo, não tem como dar errado. Entendeu? E é muito acertado você ter arquitetos com você, né? Porque se eu fosse, isso eu tenho certeza, se eu fosse, antes de iniciar a obra, procurar um arquiteto para fazer o projeto daquele tamanho, provavelmente ia ficar uns de 40, 50 mil para fazer o projeto. Sim. E o prazo ia ser aquele prazo, né? 30 dias para desenho X, 60 para entregar, não sei o que e tal. Então eu ia perder em prazo e em valor. Uhum. E justamente as duas coisas que eu não podia perder. Então, me favoreceu muito ter fechado com vocês, porque eu eliminei essa questão do custo do projeto, a parte de valor, eliminou um baita custo, e o prazo, porque o prazo de entrega dos projetos também Sim. eram extremamente longos. Então já matou muito aí, porque eu lembro que a gente conversou, você já botou seu time, você já apresentou a proposta assim, do projeto em coisa de 3, 4 dias. Sim. Então já foi muito rápido. E agora a gente só vai pegar aqui as aprovações que precisa do condomínio e vamos começar. Exato. Então, nossa, adiantou. Assim, é o que você falou, é a recorrência, porque neste é o momento que eu estava precisando questão de enxugar o máximo possível de investimento e estava precisando de prazo. Você entregou os dois. Uhum. E a intenção agora é pegar mais um outro andar inteiro. Exato. Quem que eu vou chamar? Exato. Então, a Projecta. Então, por quê? Realmente atenderam, e essa questão de ter o arquiteto, para mim, como cliente ali, nossa, fez uma diferença absurda. E a gente precisa entender também, Bruno, que, por exemplo, no caso da Projecta, a gente tem o time, tem essas, vamos dizer assim, esses profissionais, justamente para fazer a composição de um time redondo e robusto. Sim. Então, temos projetista para fazer as-built de obra, para detalhar determinado item que ficou falho em um projeto arquitetônico, de estabelecer uma solução específica sem ter que aguardar um determinado revisão do arquiteto, de também auxiliar na cotação de fornecedores. Então, ter arquiteto me traz segurança sobre a contratação dos terceiros, quando a gente tem um projeto externo. Né? Ao mesmo tempo, eu tenho gestores, engenheiros na obra, que são técnicos, extremamente técnicos. Então, eles vão no detalhe e a gente registra todo o procedimento para a gente ter rastreabilidade do processo. Então, por exemplo, impermeabilização, a gente faz relatório de teste de estanqueidade. Ele fica lá dentro do nosso sistema, que você consegue rastrear a qualquer momento. Então, fica fácil acesso. Então, a gente precisa compor o time com profissionais, né, que complementem, né, toda essa cadeia para que a gente consiga entregar o melhor para o nosso cliente. Porque a gente não quer concorrer com excelentes arquitetos que a gente atende hoje. Sim. A gente quer complementar, sabe? A gente quer enriquecer o processo para que a experiência do cliente seja a melhor possível. Porque a gente sabe das restrições que muitos escritórios muitas vezes têm de arquitetura. Não tem time, às vezes, suficiente para orçar tudo. Sim. Aí a gente tem já o projeto, por exemplo, detalhado. A gente vai orçar todos os metais com 5, 6 lojas. Precisa de alguém conferir isso. Isso é um tempo que demanda. Se a gente deixar isso tudo sobrecarregado na empresa de arquitetura, a gente não vai ter uma obra tão rápida. Vai acabar atrasando, né? Atrasa no detalhe, e a gente não quer expor ninguém, a gente quer alcançar o prazo, né? Alcançar a meta do prazo. Sim. Então a gente tem um time para isso. Então ter profissionais, né? Tanto da arquitetura, tanto do design de interiores, que a gente tem designer também, tem projetista, engenheiro, tem até arquiteto supervisionando a obra também, na fase final. Por quê? Para garantir a qualidade. Então, o engenheiro de infraestrutura busca a qualidade da hidráulica, da elétrica, os projetos de infraestrutura, né, de dimensionamento de rede, de elétrica, de ar-condicionado. E os profissionais da finalização do acabamento, que a gente está falando de obras de alto padrão, que são os arquitetos que também acompanham a supervisão do nosso time, busca a qualidade, porque cada detalhe importa. É um dos mandamentos nossos. Então, o alinhamento de tomadas, o encontro de materiais, o que está no detalhamento dos projetos, isso tudo importa. Não é só o travertino estar bem instalado. O encontro do travertino com piso de madeira, o encontro com os acabamentos, isolamento acústico, funcionalidade, né? Estanqueidade do sistema. E também, Bruno, outra coisa que a gente também tem percebido, que é algo que destacou muito na empresa, no segmento, foi
ter visão do que é alto padrão de verdade. Aí a gente percebeu que alto padrão não é só acabamento caro. Sim. Como a gente falou, além do atendimento, é trazer soluções e qualidade de vida. Hoje a gente implementou, por exemplo, um sistema que ainda não encontrei em uma empresa do nosso segmento que faça, que é um sistema de filtragem total da água. Então a gente está falando de uma sociedade que está se preocupando cada vez mais com saúde. Sim. Então a gente não sabe exatamente como é o controle de qualidade de água dos condomínios, dos ambientes que nós estamos, né, dos prédios, todo mundo cada vez mais morando em edifício. Então as pessoas querem cuidar da sua saúde. Sim. Então uma forma de fazer, que é uma solução que nós trouxemos, é o sistema central de filtragem, onde hoje todas as obras que a gente faz, as residenciais, a gente já deixa os pontos de torneira dos banheiros e chuveiro com água filtrada. Olha aí, isso é diferenciado. Exato, e é muito simples e barato de fazer. A gente só precisa ter a infraestrutura certa, a tubulação correta. A conexão dessa tubulação não pode ser tóxica. Tem que ser por termofusão para não soltar nenhum tipo de micro, tóxico na água. E aí, isso atende muito ao alto padrão. Por quê? Porque o alto padrão, obviamente, as pessoas cuidam cada vez mais da saúde. Vão cada vez mais em dermatologista. Cuidam do sorriso, da qualidade dos olhos, do cabelo. E só que você não está olhando para o principal, que é a água que você usa para lavar o rosto. Verdade. Escovar os dentes o tempo inteiro. Sim. E você precisa cuidar disso também. E aí é um caminho que eu também observei que hoje está tendo uma aceitação completa. Quase todos os nossos clientes que fechamos nos últimos 12 meses optaram por esse investimento. Aí a água que sai do chuveiro, que sai da torneira, sai tudo filtrado. Tudo filtrado. A gente faz o escopo, define onde eles realmente querem e basicamente todos escolhem todos os ambientes. E isso é um item de valorização. É a nova automação. Olha. Tipo, hoje um apartamento ou um imóvel automatizado é o básico. Sim. Quem não faz já está desvalorizando o seu imóvel. Sim. E agora, a qualidade da água também é um item de valorização. Né? E a gente não tá, quando a gente fala de imóvel, a gente está falando muito mais do que lar. A gente tem o lar, obviamente, que é importantíssimo, mas tem os espaços. Mas a gente está falando também de investimento. As pessoas juntam dinheiro a vida inteira para investir naquele espaço, que é o lar delas. Sim. Elas precisam que as coisas sejam bem executadas. Então a gente também tem que pensar na durabilidade das coisas. Não só na instalação dos itens, mas também de trazer ele para a atualidade. Um apartamento automatizado, com um sistema de central de filtragem, com um sistema de retorno para não desperdiçar água. Por exemplo, o sistema de retorno é quando você liga um chuveiro e em 3 segundos já tem água quente, não precisa do aquecedor, você desperdiçar toda aquela água para poder ter água quente, por exemplo, uma dinâmica que é muito comum se você não planeja bem e não atende a esses requisitos para o cliente. E nossa função como empresa, como profissionais, é trazer essas soluções para a valorizar o imóvel dele, trazer soluções ambientalmente, por exemplo, adequadas, como a questão do retorno, e, sem dúvida, com qualidade de vida. Então, isso que a gente entende como alto padrão, sabe? É muito mais do que só você escolher mármore, um travertino caro para o seu imóvel. Mas você está com um imóvel que você não precisa intervir nele em 20 anos, 10 anos, ou ele já está nascendo ultrapassado, desvalorizado em relação aos seus vizinhos. Olha, isso é bacana pra caramba, porque assim, eu acredito que depois da pandemia, as pessoas ficaram com muito mais noção dessa questão, não muito mais noção, né, mas começaram a dar muito mais valor para essa questão da sua casa ser um lar mesmo, ser um local, ser um porto seguro para você curtir a sua casa. Eu sou um cara que, depois que eu mudei pro apartamento lá, que vocês reformaram o meu apartamento lá pra mim, eu fiquei totalmente caseiro. Porque foi isso, são todos os detalhes, são vários detalhes. Praticidade, a forma como tudo foi elaborado, projetado. E a questão das parcerias que vocês falaram, que eu acho bacana, inclusive com o arquiteto, é justamente isso. Teve uma parceria com o Everton, lá da Pináculo, tal, que ele montou todo o projeto, ficou um projeto incrível. Incrível, ele é muito bom. E eu via que a comunicação entre vocês era muito sadia. Sim. Eu acho que o único ajuste que precisou fazer no apartamento foi que o ar-condicionado, o equipamento lá do ar-condicionado que iria ficar na sala, não ia dar certo ali, então teve que readaptar para jogar para o quarto. Ele não teve nenhum problema, nenhum tipo de resistência, nada, não sei o que. Então, assim, foi uma interação bem bacana. E hoje essa estrutura, esse casamento que houve do projeto de arquitetura versus a execução da obra que vocês fizeram assim, eu fico um lar... Eu não tenho vontade de sair da minha casa. Exato. E é isso, é colocar investimento. Não é a questão do revestimento caro, não é a questão
da madeira bonita, a questão de tudo pensado, foi Exato. tudo pensado e executado da melhor forma, assim, que é In- prático, é gostoso ficar em casa, assim. Exato. Independente do valor dos itens, sabe? Tem que ser bem Isso, executado. exatamente. Porque o cliente, ali, seu lar é seu porto seguro, Sim, da sua família. sim. Tá? Todo mundo volta no final do dia para lá. Isso Então tem mesmo. que ser um local que seja de prazer, de qualidade de vida. É isso Entende? mesmo. Então, quando você tem essa visão, você leva com responsabilidade o que você está fazendo. Independente se o revestimento custa 3 mil, 5 mil reais o metro quadrado, ou Sim, se custa 200 reais o metro quadrado. sim. Tem que estar bem instalado igual. É. Entendeu? Então, a gente tem essa visão. A gente não, por exemplo, não padroniza nossos valores em relação Uhum. ao custo do material, e sim a complexidade de execução dele. Não, E a gente cuida de tudo como se fosse nosso mesmo. Então, é aquilo que você falou, a cultura. Quando a gente implementa isso, todo o time está engajado nisso. Todo time entende como tem que fazer. Que tem que proteger as coisas para poder executar. Que tem que executar bem feito para não ter retrabalho. Né? Que independente do produto, ele tem que entrar na hora exata. Por exemplo, algo que aconteceu no seu apartamento, por exemplo. Tem um momento exato da marcenaria entrar. sim. Não pode entrar antes. E nem Hum, pode entrar muito depois. Então, você tem um momento exato para poder ter um ambiente adequado para aquele produto entrar naquele imóvel. boa. Então, a gente precisa fazer essa gestão, essa comunicação. Você não se envolveu com esses detalhes com a marcenaria, mas a gente acompanhou a medição, acompanhou a entrega, fez as conferências, né? Passou checklist de atendimento. E depois a gente acompanha e sinaliza para vocês, ó, da nossa parte, está tudo finalizado aqui, tem esses itens ou que estão em aberto, que demanda determinada ação, mas você está em condições de mudança, Boa. né? E aí você faz, né, seu processo e aceita, né, se muda e etc. Então, quando a gente olha com seriedade para cada obra, é muito importante. A gente não pode priorizar obras. Por isso que a gente hoje escolhe nossas obras, escolhe nossos clientes, justamente para a gente conseguir atender nesse nível, que é o nível que nossos clientes escolhem a gente por isso. Boa. Entende? Então, quando a gente faz isso, escolhe esses clientes, faz o planejamento de obras, a gente consegue entregar com excelência, independente do quanto custou sua marcenaria, independente qual revestimento você usou, entende? E a gente sempre que tem essa visão de trazer o melhor para aquele produto, aquele imóvel, seja comercial, seja residencial, né? Então, tendo essa visão e levando isso para toda a equipe, a gente começa a construir a cultura, né? E a forma de trabalhar da H Project. Boa. É uma responsabilidade grande isso daí, né? E Muito. uma coisa que eu observei assim eu vejo que algumas das pessoas que trabalharam lá no início da obra lá do meu apartamento são pessoas que trabalham hoje na obra lá da Intec. Então Uhum. dá pra ver que você consegue manter legal um time e tal. É, como que é pra você fazer a gestão desse time, a gestão das pessoas? Eu vejo que você tem um time consolidado hoje. Sim, mas a gente pode até falar um pouquinho sobre mercado, né? Sim, Nesse tema. O mercado hoje está bem desafiador sim, e as empresas do futuro precisarão lidar com isso. sim. É um mercado que tem muita gente jovem, Uhum, que todo mundo fala de geração Z. uhum, Mas qual é a mudança desse mercado? Esse mercado dos profissionais, né? Os profissionais não querem mais uma estabilidade. Eles querem flexibilidade, sim, muita flexibilidade. sim, Receita, claro, todo mundo uhum, quer crescer. sim, E isso é um desafio para a gente na construção, porque você precisa, né, ter muito trabalho, entregar muita obra para todo mundo ganhar dinheiro, produzir, crescer, só que ao mesmo tempo eles querem liberdade. sim. E como é que esse é um grande desafio e nós estruturamos processos e fortalecemos muito a gestão com o planejamento. Então a gente tem às vezes três fornecedores determinados técnicos para executar um determinado serviço. E a gente contrata eles, planeja a entrada deles. Muitas vezes um passa por alguma questão pessoal, só que a gente já tem o plano B. Então, hoje, por exemplo, na empresa, a gente tem, por exemplo, 3, 4 frentes de cada determinado serviço. Mas são sempre os mesmos. Uhum, Então, a gente consegue fidelizar o prestador, a boa. equipe, manter o padrão, porque a gente treina eles para entregar daquele padrão. Uhum, E a gente consegue ter previsibilidade. Então, boa. se a gente não consegue encaixar um determinado técnico naquele serviço, já tem um outro técnico que está mobilizado nas nossas obras, que consegue nos atender. Então a gente acaba encontrando uma solução
para essa imprevisibilidade que pode surgir da rotina das pessoas. Sim. Entendeu? As pessoas não querem ser mais CLT. O mercado quer faturar, né? A mão de obra quer faturar, mas também quer liberdade. Quer ter a oportunidade de viajar sem ter o compromisso de bater cartão. Sim. Então a gente precisa entender esse mercado, especialmente da construção civil, e adaptar nosso produto a isso, mas sem que isso impacte no prazo para o cliente. O cliente não tem nada, né, em relação à agenda do prestador. Sim. Sobre a necessidade dele de viajar, ou os problemas pessoais que eles passam, né, que todo mundo é sujeito a passar. Mas a gente tem a responsabilidade por trazer a solução. Então a solução é realmente diversificar as equipes, montar equipes, né, independentes, mas que tenham o mesmo padrão de entrega, que entregue da mesma forma, para que a gente consiga, né, ter capacidade de cumprir nossas entregas, nossos prazos. O setor da construção, eu acho que, da forma que você foi falando aí, dá pra ver, assim, né, que é o setor que eu acho que mais sente esse novo momento, assim, né, Sim. do perfil profissional, porque, quer queira ou não, você precisa da pessoa estar lá pra executar. Exato. Existem outras áreas, por exemplo, tem a equipe de marketing ali, as meninas do marketing, que cuida do marketing da Intec. Com elas a gente consegue flexibilizar totalmente, elas Sim. fazem modelo híbrido, 2 dias na empresa, 3 em casa, fazem captação em um dia, fazem edição de casa e tal, então é uma coisa mais tranquila, a gente consegue, algumas demandas a gente consegue. Agora, para isso aí da obra, que precisa ter a mão de obra ali executando, isso daí eu acho que é o setor que mais está sofrendo com esse momento. Hoje em dia é esse setor da construção, né? E com a internet hoje, com as redes sociais, você se depara o tempo inteiro com os memes, né? O meme de pedreiro que não aparece. Então, tudo isso porque vem dessa informalidade. Sim. Isso é construído com o tempo. Essa imagem vem construída há muito tempo. Sim. Então, mas a gente não pode se render a isso. Pelo contrário, a gente precisa encontrar soluções para conseguir alcançar a entrega. Então, sim, equipe de civil não pode ser, a gente pode ficar testando o tempo inteiro. Funcionários, profissionais novos, justamente porque a gente não pode errar. Sim. Né? Então, a engenharia não aceita erro, não aceita improviso. Então, a gente precisa cuidar de cada detalhe. Então, quando a gente traz uma solução como sistema de filtragem, a gente encontra a solução, desenha a solução. A gente desenha, né, todo o procedimento. A gente treina a equipe. Eu não posso ficar fazendo todo dia um encanador novo. Sim. Tem que fazer com os mesmos profissionais. Eles, obviamente, vão ser, né, beneficiados por isso, porque eles agregam valor ao trabalho deles também. É isso mesmo. Né? Então, a gente precisa ter essa visão da ponta, do cliente que tem a demanda, para a outra ponta, do profissional que precisa rentabilizar e quer a liberdade dele, etc. Então, a gente precisa treinar nosso time, conduzir sempre, né, e estar sempre de olho também no mercado para não perder mão de obra. Então, outro caminho também que você trouxe do ter as mesmas pessoas, a gente também se diferencia pelo valor que a gente paga. Então, a gente precisa valorizar os profissionais. Sim. Né? Então, é outro mito do mercado que a mão de obra da civil é mal remunerada. Não, os bons são muito bem remunerados. Sim. Né? Então, um bom eletricista, um bom ceramista, um bom encanador, ele consegue faturar muito bem. E ele consegue, com a própria empresa dele, também atender mais de uma obra simultaneamente. Então, eu sempre tento trazer para quem entra na H-Projecta, nossos profissionais, essa visão de que você pode ser uma microempresa robusta, organizada, que pode atender minhas obras, e você pode atender mais de uma obra simultaneamente. Logo, você consegue faturar mais. Então, ao implementar esse processo e levar para eles também algo que eu já sei, que eu aprendi todos esses tempos, né, toda a minha trajetória, processo de controle de custo, planejamento. Eu replico isso até para quem trabalha comigo no dia a dia, para que ele tenha resultado. Isso aí. Porque então eu tenho que estar comprometido com que quem trabalha comigo tenha resultado. Boa. Porque se tiver bom para ele, vai estar bom para mim e vai estar bom para o meu cliente. Boa. Então a gente precisa ter essa visão de cadeia. Não dá para ter uma visão isolada. No meu contrato, unicamente, eu tenho que entregar, eu vou encontrar um eletricista para fazer. Não é assim que funciona. Não pode ser, isso é amadorismo. E quem trabalha assim hoje, as empresas e tem muitas que trabalham dessa forma, não tem como, né, se sustentar por muito tempo. Então a gente precisa criar realmente uma rede de prestadores, de equipe, que tenha condição e atenda na qualidade que a gente entrega para o nosso cliente.
para que seja fácil, rápido e que todo mundo seja beneficiado, desde o nosso cliente, que tenha prazo, tempo e qualidade, aos nossos profissionais que estão conosco, para ter rentabilidade e previsibilidade de faturamento, por exemplo. Isso Ele aí. sabe exatamente o que vai, né? As obras que estão entrando em fevereiro, já tem uma saída para poder manter essa cadeia. Então, a gente cuida muito desses detalhes de ponta a ponta para conseguir ter sucesso nas nossas entregas, entendeu? Então, é um trabalho muito pontual e estratégico, mas ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com cada pessoa, cada profissional, para levar isso para adiante, entendeu, Bruno? Não, mas isso é bom. Essa é a visão perfeita que o empreendedor tem que ter hoje, né? Porque não dá, se você pegar um empreendedor mais antigo, ainda tem muitos que não saíram de 5, 10 anos atrás, né? O Uhum. empreendedor atual hoje, ele tem que ser muito melhor do que ele era há 5 a Sim. 10 anos, porque antes era aquele negócio, eu pago um salário e quero que tal entrega. Não é mais assim que funciona, né? Então Sim. hoje é um conjunto de pilares. É a boa remuneração, como você falou. Hoje é difícil sair isso da boca de um empreendedor. Exato. Então é bom quando a gente ouve isso, porque sim, é o pilar da boa remuneração, é o pilar de uma cultura bacana, é o pilar da qualificar quem está com você. Pega um profissional e qualifica ele dentro da sua empresa. Ele não Exatamente. quer sair porque ele está sentindo que ele está desenvolvendo lá. Tem profissional que sai de empresa porque sente que está emburrecendo na empresa. Exatamente. Você qualifica o cara, você remunera o cara, você tem uma cultura bacana. E cultura bacana é sim, até o oba-oba, festa Sim, mesmo. tudo isso faz parte Faz dos parte. rituais, né? Trazer emoção para o negócio. É isso que hoje faz montar, é o conjunto de vários pilares. Não Uhum. é mais como era 10 anos atrás, né? E é bom estar conversando com uma pessoa que tem praticamente o mesmo tempo que eu também tenho de empresa e ver Uhum. que pensa igual, sabe? Porque Sim. tem pessoas que às vezes eu vou conversar numa mesa assim, parece que eu sou o empreendedor que é do contra. Parece, não, eles começam a Que reclamar, a não, culpa é de quem não quer a culpa é trabalhar. de quem não quer trabalhar, é do Bolsa Família, é de não sei o que Exato. lá tal. Eu concordo com alguns Sim. pontos disso, mas assim, mas não é o Mas geral. isso está posto. A gente tem dois caminhos, Bruno. Ou a Isso. gente reclama, Isso. ou a gente encara e resolve. Exatamente. Entendeu? Então a gente está isso posto, não vai voltar atrás de Bolsa Família, esse Não tipo de vai. coisa. Então agora a gente precisa estar posto com um novo modelo, que as pessoas querem liberdade, flexibilidade no mercado de trabalho. É isso mesmo. Então a gente precisa olhar para dentro da empresa. Sim, Os empreendedores precisam enxergar onde e como trazer, entregar seu produto, sim. sem comprometer diante desse mercado. Esse é o desafio. É Entendeu? isso Então mesmo. tem que usar a tecnologia a favor, tem que usar o relacionamento. Tipo, é muito importante a questão de gestão de pessoas. É Sim. algo que foi minha virada de chave na Boa. empresa, foi gestão de pessoas. É. Então, eu também tive esse pensamento mais antigo. Pô, o pessoal não quer trabalhar, meu Deus do céu, só tem gente folgada. Tem também, Sim. mas faz parte da nossa responsabilidade de também selecionar. É isso mesmo. Filtrar quem está com você de verdade. Quem estiver, você tem que valorizar. Sim. Dar oportunidade para quem está dentro, quem Isso. já está com você há um tempo, Boa. entendeu? E trazer a melhoria para ele. Não só de aumento, é fazer com que ele traga mais retorno para a empresa. Isso. E porque aí o aumento é natural. Sim. O aumento não é só parabéns, mas 10% de aumento. Não é isso. Você consegue trazer mais retorno? Você já está maduro nesse quesito. Você não quer ter mais responsabilidade? Sim. Você não quer montar um time e colocar um time de elétrica com você, como eu já fiz com equipe conosco? E eles empreenderam. Não atende só a gente, Olha. atende até outras construtoras, mas a gente tem uma rede e ele fiz, né? Eu tive condição de ajudá-lo a crescer, porque se ele cresce, eu vou ter aquela qualidade de serviço sempre comigo, que é o que Exatamente. importa. Eu não Exato. posso ser egoísta, a ponto, eu não vou dar aumento e eu tenho que manter sempre o profissional e eu tenho medo de dar concorrência, né, perder para concorrência. Quem tem medo de perder para concorrência já está fadado a fracasso. Tá. É isso mesmo. Entendeu? Então você precisa realmente entender o mercado, entender essas demandas, o que cada pessoa quer. Porque também tem essas complexidades. Tem profissional que quer estabilidade. Sim. Tem profissional que quer saber que dia que vai receber, É isso mesmo. que tem as contas para pagar. Tem profissional que quer rentabilidade. Tem profissional que quer mais flexibilidade. E aí tem perfis, e você entendendo os perfis de cada um, com a qualidade técnica que ele traz para o seu produto, você consegue encontrar um caminho de crescimento para ele que seja, né, vamos dizer assim, convergente com o crescimento da empresa. Perfeito. É isso mesmo. Entendeu? Então, os engenheiros que estão comigo, eu tenho conversa com eles mensalmente sobre isso. Como eu faço para que você cresça comigo? Você tem que ganhar mais.
Só que depende também que você me ajude a que a gente fature mais, para que você ganhe mais. Então, é uma visão que você tem que levar para o time e o time abraça. Quando Sim. isso ocorre, está todo mundo comprometido com o faturamento. Sim, é isso mesmo. Porque não vira só, o problema é do empresário, ele que é o dono, ele que lute. Né? Então, quando você leva isso para a mesa, você seleciona, às vezes tem os profissionais que têm mais engajamento, esses vão crescer mais rápido, Sim. né? E tem outros que têm a outra velocidade, vão crescer de outra forma. Mas você precisa estar com a visão e todo mundo tem que crescer. O mercado, né, a economia é assim, né, Bruno? Se não tem crescimento, tá Não, quebrado. você é engolido, chega uma hora Tem que que você é ser engolido. engolido. Você precisa crescer. Sim, Então, crescer em faturamento, crescer em número, em qualidade de produto. Então, você tem que ter essa visão de crescimento. Então, tem que estar todo mundo crescendo, sim. seu time. Em faturamento, em forma de ganhar, em entrega, qualidade de entrega, entregar diferente, melhor, aperfeiçoar processo. Então, todos os colaboradores têm que estar com essa visão. Porque só assim a gente vai evoluindo e vai entregar cada vez melhor para o nosso cliente. A gente não é mais hoje H-Project de 2, 3 anos atrás. Porque a gente tem que mudar, aperfeiçoar, ajustar o tempo inteiro. Boa. Né? Então, tendo essa visão, levando para todo o time, a gente vai ter entregas melhores sempre. Ah, né? perfeito. É, porque uma coisa que eu compartilho muitas vezes lá na empresa é justamente isso. Eu fico frustrado de de parar pra pensar de que se acontecer o seguinte eu fechar o olho, imaginar a empresa ou o Bruno de um ano atrás e tiver igual ao que eu sou hoje, eu ficaria extremamente Exatamente. frustrado e preocupado. Preocupado. Porque é aquilo, se não tá crescendo, você já o tempo vem, ó, e Exatamente. te destrói, te engole. Então, assim, lá, por exemplo, lá na Intec a gente tem muitos setores segmentados lá dentro. Uma coisa que funcionou bastante, assim, foram alguns erros que eu cometi nos anos iniciais de não de escolher, não na escolha de líderes, mas de não prepará-los melhores. Uhum. Então, hoje eu sou um Bruno que já de uns 4, 5 anos pra cá, com o aprendizado que eu tive, cada pessoa que vira líder lá, porque eu sou aquela pessoa que eu não pego do mercado. Normalmente eu desenvolvo lá Sim. dentro. Então é sempre investindo muito em capacitação da liderança para fazer uma boa gestão das pessoas e os líderes conseguirem replicar a boa cultura. Quando eu não tinha isso, não parava a gente na empresa tal, e eu não entendia. Era aquela história, não, as pessoas não estavam pedindo demissão da empresa, estavam pedindo demissão dos líderes. Sim. Então, capacitar os líderes para fazer essa boa gestão de pessoas faz todo sentido, né? E você falou, e manter os profissionais. São todos que vão engajar? Não. Às vezes vai aparecer um que não tem, realmente não está interessado, Não está passa uma interessado, não entrevista. tem limitações. Exato. E aí, como responsáveis empresários, a gente precisa visualizar isso e entender o limite de cada profissional. Sim. Até onde ele pode ir. Se ele realmente está engajado, né, com propósito, com seu produto, se ele quer fazer parte, ou se ele só está ali por um emprego. Sim. Você tem que setorizar sempre, claro, priorizar quem realmente quer fazer parte. Ninguém quer só dinheiro, Bruno. Não. As pessoas querem fazer parte de algo. As pessoas querem, quando você sai de casa para trabalhar para uma empresa, as pessoas não querem só trabalhar. A maioria das pessoas. Sim. Elas querem ganhar dinheiro sim por isso, mas querem, poxa, olha, entreguei, transformei isso, entreguei uma obra complexa. Hoje eu tenho um supervisor, né, muito bom, o João Vitor, eu quero até falar o nome dele, que muito engajado, e ele gerencia uma obra de um imóvel de 20 milhões. Olha. E uma só das obras que ele gerencia, e você percebe o entusiasmo dele, assim, com a entrega, com a qualidade, ele explica para os clientes se sentem totalmente à vontade. Eu praticamente não me envolvo com os clientes, um cliente de um imóvel dessa magnitude, ele lida totalmente sozinho com o cliente. Olha. Eu me envolvo muito pouco, só de supervisão, de apoio técnico para ele, de apoio de condução, né, de conferência, algum determinado item, suporte, mas tudo a condução e comunicação, ele que faz hoje com o cliente de altíssimo padrão. E ele não entrou assim. Então, quando eu vejo isso, me dá uma satisfação enorme. Sim. Porque ele também está melhorando para o mercado, para viver, para as experiências dele, seja dentro da H-Project ou não. Entendeu? Então, quando você sai de casa, como ele sai de casa para trabalhar, ele não está só melhorando o meu produto, entregando o meu produto. Ele está melhorando a vida dele, ele está crescendo, se aperfeiçoando. Eu preciso enxergar isso, ele precisa crescer junto,
E eu espero que ele fique por muito tempo comigo e eu ter espaço para ele Ah, que sempre, legal. né? Mas a gente precisa ter essa visão, porque as pessoas precisam crescer. E a gente precisa ter gente que queira fazer isso, que queira crescer. Que não faça só, eu vim fazer A e B, só vou fazer A e B. Sim. Não, eu vou entregar melhor, mesmo que seja A e B, mas vou entregar cada vez melhor É isso mesmo. aquele produto. E aí você tendo essas pessoas, acaba se transmitindo essa imagem para todos os clientes, fornecedores, né? Então a coisa acaba acontecendo. Então nosso papel como gestor, como líder, é montar o time, É exatamente isso. treinar o time, né? Para que isso aconteça. Como você falou, os líderes, tem bons líderes, treinar os líderes, né? Engajá-los. Eu falo muito, eu faço todas as reuniões semanais com a equipe, né? Uhum. E tem uma coisa que eu falo muito que técnica a gente resolve. A técnica a gente, né, entende o procedimento, acompanha, registra, confere, testa, Sim. mas o engajamento, a vontade, o brilho no olho de fazer, de sair de casa para fazer parte, isso aí tem que ser cultivado e é muito difícil. Sim. Mas quando você tem, como é o caso desse, né, esse colaborador meu, é importante você incentivar e ter, porque não pode ter uma visão egoísta de que, meu Deus, Uhum. ele pode sair da empresa, ele pode aprender muito e abrir a empresa dele, que cresça, Sim, isso mesmo. que ele queira crescer dentro e faça minha empresa crescer mais. Uhum. Mas se não couber mais, cresça, seremos amigos, parceiros. Entendeu? Então a gente que treine novos líderes e replique esse método, né? E eu fico feliz porque eu treinei ele e hoje ele consegue conduzir uma obra dessa complexidade. Nossa, isso é muito bom. Eu tenho muita satisfação também hoje, assim, justamente como eu falei. A gente sempre desenvolveu os líderes lá dentro. Uhum. A parte boa disso é que assim, você consegue moldar dentro da cultura e tudo mais, porém tem aquela parte que até eles conseguirem se comunicar como você se comunicaria, Sim, com seus valores, falando mais ou menos das formas como você, como dono, falaria, sim, leva um tempo. E hoje eu vejo assim eles se comunicando como donos da empresa o tempo exato. todo. É muito mais tranquilo, é muito mais gostoso. Eu sempre priorizei muito assim. Gente, quando vocês se verem em um impasse, uma situação desafiadora, é na hora de sentar, exercitar a criatividade, somar criatividade com o simples ao mesmo tempo. Uhum. Criatividade e simplicidade funciona. E eu tenho visto isso cada vez mais frequente, eles buscando soluções criativas e simples e resolve. A questão da cultura, a segurança de. Pode dizer, antes eles eram muito de justificar tudo que eu ia falar. Sim, Extremamente prolixos, assim, justificar tudo que precisava falar. Acabou isso, hoje eles têm uma segurança absurda. sim, Então hoje eu tenho tranquilidade para me ausentar mais fisicamente sim. da empresa para buscar as expansões e crescimentos que a Que empresa precisa. precisa para crescer mais. Então, segurar esses líderes, não só os líderes, formar novos Formar líderes líderes lá dentro constantemente. também. Também tem a função que eu coloco muito pro pessoal, né? Às vezes tem funções que você não. O caminho do crescimento não é uma liderança. Às vezes é Uhum. uma especialidade. Então, formar Sim, especialistas incríveis também. isso é exatamente. Você precisa entender o perfil. Às vezes Exato. ele é um bom técnico. E aí ele Exato. é o técnico que você precisa ter. Se você só tiver líderes no seu time, Não, você precisa de uma equipe para poder executar determinadas atividades. Você exato. precisa de especialidades. No caso da engenharia mesmo, a gente precisa ter profissionais que cuidem da técnica, não só do cronograma, Boa. né? Não só de que tem que entrar hoje. Se a técnica não tiver falha, não compensa prosseguir. Não pode prosseguir. Não faz sentido, porque a gente precisa ter garantia da técnica. Então, Perfeito. aí esse técnico precisa reportar essa questão para que a gente, como líderes, ou os líderes, ou né, os gestores, tenha aquela questão da comunicação, reportar para o cliente, levar a informação completa e trazer uma solução de caminho. Mas você precisa ter esses profissionais que complementam a empresa. Então, você precisa ter líderes, Sim. técnicos, né, profissionais especializados. Mas de todos, o mais importante que tem que ter, eu acho que tem um item que precisa estar em todo mundo. A pessoa tem que querer fazer parte, pertencer aqui. É isso mesmo. Isso Tem mesmo. que gostar da sua empresa, tem que, poxa, beleza, vamos crescer, vamos chegar lá, tem que ter entusiasmo. A gente sabe que situações acontecem, as pessoas têm suas complexidades pessoais, tem Sim. questões de relacionamento, enfim, casamentos e etc. Mas existe um denominador que tem que ser constante para essa pessoa Sim. enquanto ela estiver na empresa, que é estar envolvida, engajada em estar com você, né? Em acreditar no que você está vendendo, no seu produto. Sim. Não adianta você ter um bom líder, um bom técnico, um coach que você contratou caríssimo, se ele não confia no seu produto.
Verdade, verdade. Ele não vai te ajudar a crescer, não vai te ajudar a encontrar melhorias. Ele tem que acreditar no seu produto também. Então as pessoas, todos os prestadores, todos, têm que concordar e acreditar no produto e, né, se colocar à disposição para trazer melhorias, melhorar e aperfeiçoar. Tem que ter o tal do tá afim, né? E o Exato. tá afim não tem como você treinar. Não tem. Isso não tem o que você fazer. O tá afim é muito da pessoa mesmo, né? Tem Exato. do propósito da pessoa e tal. E é bom que quando a pessoa tem o tá afim, te ajuda demais, absurdamente. Exato. Hoje o que vem de ideias assim, lá na empresa, que 90% das ideias hoje na empresa não são minhas. Uhum. Não são minhas. Isso que é bom. Vem justamente desse Isso pessoal. é muito bom. Nosso processo também. Nosso processo não foi construído do alto para baixo. Sim. A gente construiu. Eu treinei. Concorda? Acredita? Tá faltando algo? Não, vamos seguir dessa forma. Então, a gente implementa e eles precisam contribuir. Porque tem que todo mundo concordar com o processo. É isso mesmo. Então, o que não pode é não ter processo. Sim. Entendeu? Eu acho que não precisa, que eu vou perder muito tempo preenchendo isso. Falei, não, isso aí você está justificando. Você não está incrementando, não está trazendo uma solução. Você pode encontrar duas formas diferentes de preencher determinada informação ou entregar um determinado relatório, é isso mesmo. Mas não pode deixar de ter o registro. Não mesmo. Entendeu? Então, aí o gestor precisa ter essa maturidade e foi isso, viu, Bruno, que me trouxe... Foi a virada de chave. Eu saí dessa trajetória, eu tive experiência na primeira construtora com gestão, mas é do meu setor. Uhum. Mas quando você gerencia tudo, Sim. Contabilidade, administrativo, relacionamento, comercial, vendas, qualidade, né, técnica, Sim. entrega, operações, você precisa ter visão macro. E aí Exato. essa foi minha virada de chave também na H-Projecta, porque eu precisei desenvolver, né, todos esses caminhos. Eu já tinha feito pós-graduação em administração de empresa, gestão de projetos, mas enquanto você não aplicar, Sim. você vai virar só um colecionador de diploma. É verdade. Você precisa, né, aplicar aqueles métodos, entender quais métodos se encaixam melhor naquele determinado momento, para o seu perfil de produto, sua empresa, sua equipe, entendeu? E aí começa a você replicar e ter condição e embasamento. Cultura, estrutura, para crescer, para entregar, para faturar, né, que a gente faz, né, trabalha para isso, né? Essa que é a grande diferença, né, que eu vejo do empreendedor pro profissional especialista que trabalha dentro de uma empresa, porque assim, o empreendedor, o especialista ele tá ali, também fala com experiência, trabalhei em construtoras uns 10 anos aí da minha vida. E era aquilo, tinha cargo de gestão e tudo mais, mas era a gestão daquela faixa ali. Exato. Eu fazia a gestão daquele grupo, daquela situação. Quando você vira empreendedor, é de tudo. De tudo. Então você tem que entender um pouquinho de tudo, de contábil, financeiro, de logística, de sistema, de marketing, de vendas e tudo mais. E você chega uma hora que você acaba virando mais uma pessoa para as pessoas do que alguém técnico, né? Exato. Então, quando você fica nesse cargo de ser um empreendedor, do CEO, que está ali para... Você fica basicamente na função mais de cuidar das pessoas, da cultura e formar um bom time. Leva um tempo. Mas depois que você forma... as coisas começam a empresa começa a crescer automaticamente sozinha. E é uma satisfação enorme, né, Bruno? Nossa, dá um gosto de você ver o que você criou, o que você concebeu, né? O time que trabalha lá, sai de casa para trabalhar na sua empresa, né? Que realiza seus sonhos por meio da sua empresa. É isso mesmo. Com sua visão. Então a gente acaba sendo um generalista. Tem que ter uma visão, entender de tudo um pouco. Contratar as pessoas certas para cada departamento, cada área, para aquele serviço ser executado em sua excelência, né? E aí isso traz uma satisfação gigante. Assim, hoje, por exemplo, realmente depois que eu consegui virar essa chave, eu parei de trabalhar. Hoje eu não trabalho mais. Eu vivo o H-Projecta, entendeu? É isso aí. Eu penso o tempo inteiro H-Projecta, porque para mim não é mais trabalho, é um propósito. É isso, nossa, e quando chega nesse ponto... Exato, então assim, você só quer entregar, só quer vender, você só quer finalizar, né? Só quer ter a satisfação dos seus clientes, né? Você trazer o retorno que os clientes esperam do seu produto. É uma satisfação assim que... E trazendo um pouco emocional, tem entregas que eu até me emociono na entrega. Porque você sabe o empenho que aquele cliente teve com aquele imóvel, ou a família, né, que agora se mudou para lá, que está toda encantada.
Então tudo é muito importante e você vê o propósito no seu trabalho. Isso Você é bom começa a demais. enxergar o propósito de melhorar a vida das pessoas, de Sim, melhorar a vida dos seus clientes, da equipe que está contigo. sim, Ela consegue realizar os sonhos delas, viajar, passear, educar os filhos. é isso. Entendeu? E as pessoas não acreditam, né? Parece que é romantismo barato quando você chega e fala, não é mais sobre dinheiro. É sobre o que você começa a transbordar, você começa a Exato. ver o que você transforma ao seu redor, né? É gostoso pra mim, que tem pessoas que estão comigo lá há 8, 9 anos na empresa, são pessoas que eu lembro da forma que começou, Uhum. hoje são pessoas que comprando carro, apartamento, Exato. tal, não sei o que, formando família, e família com uma condição confortável. Ontem mesmo em reunião, tava em reunião, fulano falando, não, Bruno, e qual que é o próximo passo para eu chegar na sociedade com você? Eu quero Exato. ser sua sócia, quero ser seu sócio e tal. É muito É bom ver muito esse bom. brilho no olho, essa vontade. E eu deixo aberto esse caminho, não é um caminho que eu deixo porta fechada, porque já estão evoluindo tanto, chegando no ponto para assim, não, então vem cá, vem ser parceria. É Exatamente. gostoso ver isso acontecer, É né? bom e dá para crescer. Isso é o lado bom do empreendedorismo, né, do empresário, que Sim, você consegue, você tá o tempo inteiro assim inquieto, né? sim, Essa inquietação tá inerente a todos nós. sim. E aí você pensa realmente como vender um produto novo. Eu o tempo inteiro fico me segurando para não abrir um CNPJ novo de um determinado produto que falta, que você Sim, sente falta no mercado. E aí você ter sócio só te ajuda a concretizar, a solucionar problemas, né, né, a vender diferente. E aí isso é uma satisfação que traz que, obviamente, a gente não faz. Precisa pagar as contas, óbvio, o dinheiro é importante, sim, mas não é mesmo só por dinheiro. né, Senão eu ficaria, por exemplo, mais confortável com o emprego público. é Eu verdade. ficaria lá, poxa, o sonho de todo mundo, tem gente que passa anos estudando Sim, para passar no concurso público para poder ter estabilidade, saber quanto vai receber. E essa inquietação que o empreendedor, né, o empresário tem, é o que faz, eu acho que o mundo, o Brasil crescer, sim, as coisas novas acontecerem, é né, isso mesmo. né, a inovação ocorrer, Né, melhores soluções. Então precisa ser valorizado, sem romantismo mesmo, sabe? tanto. E não só valorizar o empreendedor, mas quem está com você ali. Sim, Seu sim, braço direito, sua equipe, seus líderes, quem comprou a ideia com você. é isso Seus mesmo. clientes que compraram a ideia com você, compraram de você. Não, e olha que legal que você falou, porque você vê, infelizmente existe a cultura de que é um contra o outro. E É, isso tem que quebrar, porque é justamente o que você falou. O que você falou é exatamente a forma que eu penso também. Porque assim, o empreendedor chega uma hora que ele está transbordando para pessoas que começam a transbordar de volta para ele, aí ele consegue puxar pessoas para cima, melhorar a vida dessas pessoas que estão melhorando a vida do empreendedor. Então começa a ser uma troca que é todo uma mundo vai troca ganhando, vai ganhando, legítima. vai ganhando, e assim, é um fazendo bem pro outro, na verdade. Exato, não existe uma competição Isso, nessa, exatamente, não é competição, nesse setor. Não é uma competição funcionário contra o dono da empresa. não é nada, é um fazendo bem pelo outro. Hoje eu tô num cenário que, justamente por ter pessoas tão boas do meu lado, eu tô conseguindo quase que triplicar o tamanho da empresa. Exato, E nesse triplicar, assim, essas pessoas boas me dão segurança suficiente para estar indo atrás de criar novos produtos, exato. novos serviços, ampliar de tamanho, surgir Uhum, novas vagas, gerar novas promoções. E essas pessoas vêm acompanhando junto. Então, exato, é um transbordo de todos os lados, todo mundo exato, transbordando para o outro. Então, não, exato. não existe essa rivalidade, pelo contrário. É uma união que funciona muito bem. Um tá dando a cara a tapa aqui na Uhum, frente e exato. e os outros estão juntos. E, Um pô, concebeu a ideia e o outro comprou, e aí todo mundo contribui, todo mundo exatamente. cresce. Aí quando surge um aqui que fala, Bruno, eu tô com vontade de empreender e tal, vai lá então, Vai, vamos te ser estimulo. parceiro. Cria Exato. alguma coisa aqui que a gente vai ter uma parceria também. Eu compro de você e tal, você vende mais barato para mim, ou coisa assim. Ou no início a gente se ajuda e tal. Até estimulando. Então é uma sinergia bem bacana ter ouvido você falar das coisas que falou, me trouxe muito isso daí, né? Nem Uhum. entrar nesse tema, mas achei tão bacana porque é isso, é pra quebrar um pouco essa cultura. É um contra Sim. o outro, não. Não, e a sociedade está muito setorizada nisso. Tá. E se você se rende a isso, fica uma polarização, uma questão que, na verdade, é muito rasa, porque Sim. não é assim. É muito mais complexo. A gente tá aqui cuidando da história que a gente escolheu fazer, das nossas vidas, da nossa trajetória profissional. Exato. Empreender é muito arriscado. Você Sim. arrisca sua vida toda, todos os seus recursos. É isso mesmo. Tipo, se, por exemplo, algo pode acontecer a ponto de você não ter mais nada. Sim. Então, quem que se expõe ao risco desse jeito? Entendeu? Exatamente. É uma exposição que precisa também ser valorizada, Sim. né? Só que tudo bem, a gente não quer um pedestal. A gente só quer entregar, trabalhar
produzir, entregar um produto para o cliente, ser valorizado por isso, entregar um produto cada vez melhor, trazer remuneração para todo mundo que está junto com você, porque eles saem de casa para isso. Sim. Todo mundo tem que pagar suas contas, né? E a roda da economia tem que girar dessa forma. Não, exatamente. O que a gente precisa é ter uma parte que você colocou. A gente não quer um pedestal, não quer nada. Pelo contrário, a gente só não quer que atrapalhem a gente. É só isso. Então, infelizmente, vem muita interferência externa, que é cultural, que coloca como se fosse um lado contra o outro e tal. Mas na verdade não. Então o empreendedor ali se matando, tentando fazer a parte dele e tal, e toda hora vindo uma parte externa de fora, tentando te derrubar, prejudicar, dificultar e tal. E não, quanto mais fortalecido, só deixa a gente trabalhar, porque quanto mais deixar fluir, a gente é competente, a gente vai pra cima, vai crescer. A gente vai gerar emprego, vai gerar oportunidades, vai deixar as pessoas ganhando mais e tal. Quem tem vontade de empreender tem que empreender mesmo, mas não é pra maioria isso. Não é, e tudo bem. E você pode ter momentos. Isso, exatamente. Você pode exercitar. É isso. Não deu certo, perfeito, não tem nada de errado não, é um downgrade, você fazer parte de uma outra empresa. Sim. Né? Você pode contribuir de outra forma, você pode ser um profissional naquele momento que consiga contribuir em determinado setor, né? Ou situação em outra empresa. Então, o sucesso não é só empreender. O sucesso pode vir de vários caminhos, várias trajetórias. Você precisa se conhecer, entender sua inquietação. Sim. Se você quer estabilidade, se você quer ser super técnico em determinado setor, em determinada questão. Por exemplo, um médico, quero ser especialista em neurocirurgia, por exemplo. Tá tudo bem, graças a Deus, que tem todo mundo interessado em várias coisas. Essa para mim, é uma mágica da sociedade, ter tanta gente interessada em tanta coisa. Né? Mas quem tem inquietação de empreender, vai empreender, se arrisque. Muita gente não pode não ter as competências ou não conseguir desenvolver a tempo. O mercado não promete, né, sucesso para todo mundo. Né? O sucesso realmente é com muito trabalho. Então, mas não quer dizer que você não possa ter sucesso sem empreender. Então tem que tirar esse romantismo também do empreendedorismo. Eu tinha essa quietação, eu tinha estabilidade que poderia me deixar tranquilo por muito tempo. Eu tenho amigos até hoje no setor público, que inclusive muitos foram meus clientes. Olha. Já fiz, por exemplo, obra para 5 amigos do mesmo setor que eu estava. Então todo mundo bem no seu setor, na sua trajetória profissional que escolheu para si, entendeu? Não existe competição, não existe ai meu Deus, ele, né, cresceu mais que eu. Cada um cresce no seu ritmo, no seu tempo, da forma que escolheu fazer, entendeu? A gente precisa respeitar isso. E no ponto de vista do interno da nossa empresa, a gente precisa encontrar as pessoas certas que queiram fazer parte da nossa empresa para que a gente continue crescendo, entregando melhor nosso produto para ser uma empresa perene, né, com que tenha resultado, que traga um produto bom para o cliente, tenha compromisso e responsabilidade. É isso mesmo, porque o empreender é como se fosse uma profissão também, né? Então, assim, e dá para romantizar todas as profissões. Exato. Todas as profissões, elas têm que ser romantizadas. Você falou, eu posso escolher, eu quero fortificar muito a minha carreira, ser um profissional reconhecido tal em determinada profissão, e não necessariamente no empreendedorismo. Eu acho muito bacana essa linha que você colocou mesmo, que empreender não é nenhum grande sinônimo de sucesso, né? Não. Pelo contrário, tem muito empreendedor que ganha bem menos do que a grande maioria, inclusive, ganha bem menos que a grande maioria dos profissionais. Às vezes vem muito empreendedorismo por necessidade. Isso, exatamente. Não por escolha, né? Ele muitas vezes é uma alternativa, é um plano B, às vezes. Exato, né? Então eu acho que falta o estímulo e justamente a quebra de crença. E proteção, também falta proteção. Também. Entendeu? A gente quem empreende é muito desprotegido, mesmo o microempreendedor. Sim. Entendeu? Então é um risco muito grande que se passa. Não tem, obviamente, estou falando de direitos de bolsas nem nada. Estou falando realmente que está tão exposto. Sim. E que a sociedade toda só olha ele como um ganancioso. E que se deu errado é porque ele não gerenciou corretamente. Ele que arque com as consequências, sabe? Sim. Então uma posição muito solitária. Sim. Entendeu? Então eu sinto muito disso. Mas hoje o meu maior, vamos dizer assim, atributo que eu tenho é que eu quero ter pessoas que eu gosto de trabalhar no meu time. Isso é para eu não me sentir nessa solidão, que eu quero que as pessoas estejam querendo fazer parte disso comigo. Sim. Que tenham um propósito junto, sabe? Então, para que realmente não seja algo que, poxa, só eu estou aqui, né, pensando no crescimento,
pensando em faturar mais, em entregar melhor? Não, isso é fundamental, né? Foi legal também isso que você colocou, porque hoje eu falo assim, as pessoas que eu vi que vestiram a camisa, que estão acompanhando antes, hoje não são profissionais somente que trabalham comigo. Eu me Uhum. tornei amigo. Eu me Sim, tornei amigo. Eu não vejo nenhum problema em falar que eu me tornei sim amigo das pessoas que exato. trabalham comigo. E é muito gostoso isso. Ontem, hoje a gente está no final do mês. O pessoal bateu a meta com folga. O pessoal bateu a meta com folga. Foi uma festa que fizeram real. Foi uma festa real. Isso é gostoso. Você vê Sim. que realmente comemoram o resultado e assim e é genuíno, que é Uhum. genuíno, não é aquele fingimento, ah, gente, vamos Ah, comemorar, vamos ensaiar fez aqui, bate palma. o dono ficar mais rico. Ah, É, que maravilha. exatamente. Não, Não é aquele se negócio que, trazer. que o pessoal já tem a cultura de que transborda pra todo mundo, eles ficam felizes porque sabe que a pessoa que tá junto com eles também é uma pessoa de bem, também, então ficam Sim. felizes pelo outro. Então E é o resultado do trabalho deles, né? isso, Então, exatamente. e aí isso acontece, esse transbordo que você fala, porque você também tem uma visão que replica, que conseguiu replicar para os seus líderes. Sim, Essa é a grande maturidade que eu também tive que ter, que eu estou construindo o tempo inteiro, de conseguir transmitir a informação para o time, para os líderes, que há oportunidade dentro. Vamos crescer juntos. sim, Né? Não é só para a empresa que você está fazendo crescer. É a sua história também. Então, exatamente. já que você já sai de casa para dedicar seu tempo da sua vida para executar determinado trabalho, faça com excelência. E a gente, como, né, o líder, o empreendedor, precisa ter essa visão também para realmente trazer resultado para essas Sim, pessoas que estão lá engajadas contigo, com o seu propósito, com o seu sonho. Entende? Então, eu acho que tem que ser uma troca e essa comunicação, Bruno, tem que ser constante. tem. Você tem que cultivar isso o tempo inteiro com seus líderes, acompanhar, né, entender se está continuando alinhado, né, se tem algo né, a comentar, a melhorar, Sim, qual é a percepção deles. Então é um trabalho muito constante, é isso. permanente que a gente tem que fazer. Né? Mas eu gosto muito, sabia? Porque eu gosto de lidar com pessoas, então quando eu vejo o time todo engajado para entregar o melhor para o nosso cliente que vai morar lá, ou vai, né, ter a sua empresa ganhar dinheiro naquele espaço, a gente não pode lidar aquilo com irresponsabilidade. Tem que ser com muita responsabilidade e dedicação. É verdade. É de extrema importância o profissional engajado, né? Porque assim, existe uma faixa que eu gosto de conversar com o meu pessoal, que é o seguinte: o profissional que ele é engajado, ele vai entregando um resultado, ele vai entregando uma Uhum. performance. Vai chegar numa faixa aqui, ele entregando uma performance, que é a parte que vai desregular. Ele vai estar entregando muito mais Uhum. do que aquilo qual foi proposto para ele, né? Porém, ele tem que ficar um tempo nessa faixa para saber se é constante, para depois ele passar para cima dessa faixa para Exato. uma nova função. O cara que não está engajado é aquele cara que quando chegar nessa faixa que ele está desregulado, entregando por um período um pouco mais, mas ainda não ganhando mais, Uhum. se ele não está engajado, ele é o cara que vai falar: estão me explorando. Exato. Estão me explorando, eu vou sair e tal, não sei o quê. E o cara que está engajado, ele aguenta ficar um tempo nessa faixa Aguenta. porque ele sabe que ele tá ali e a pessoa que tá acima tá observando, só tá Uhum. vendo. É constante? Porque se é constante, cara, Exato. vai vir aquilo que é bom, mas você precisa ficar um tempo no desregulado Uhum. pra ver se é constante. Pô, funcionou constante, daqui você sobe. Se você não tá É, engajado, é o tal, tá me explorando. E exato. sai da empresa, Para né? mim tem dois tipos de funcionário. Hum, Um que faz aquilo que é contratado para fazer. sim, E tudo bem. sim, Só que assim, você precisa ter essa visão, saber quem é essa pessoa, para saber até onde ele pode ir, sim, porque ele pode às vezes nem fazer o que foi contratado para fazer. sim. E tem aquele que sempre faz mais. Isso. Eu, na minha história, minha trajetória, eu cresci na infraestrutura muito rápido, em 5 anos, porque, por exemplo, quando eu entrei na construtora, minha coordenadora saiu em um mês. E eu era um engenheiro, né, com mais capacidade para assumir. Hum, Só que não me deram o cargo. uhum, Eu comecei a fazer a gestão, que ela já fazia porque, né, que ela executava. Comecei a mandar relatório direto para o diretor. Qual é o e-mail do diretor? Eu mandei da engenharia, da construtora, né? Falei, ó, o que aconteceu no mês, o que aconteceu na semana, sem ninguém me pedir. Eu estava fazendo mais. Então, eles estavam, depois eu descobri que eles estavam em processo de contratação de um coordenador para substituição, que eles foram deparados com a demissão dela, que ela pediu para sair. E aí eles falaram, não, porque a gente já coloca o Weber, que está aqui. Ah, mas ele acabou de entrar na empresa, tem 6 meses. Mas ele está entregando muito bem. né? Então, assim, eu poderia muito bem
não fazer nada Sim. e esperar o título do coordenador, eu vou entregar para a empresa Uhum. um serviço que eu não fui contratado, essa visão é muito limitante, porque é uma visão que não te faz crescer. Sim. Eu não tinha nada, ô Bruno. A única minha oportunidade era o trabalho. Como é que eu não vou trabalhar, entregar melhor, para me trazer a oportunidade de crescer? Sim. Então É foi isso isso. que eu fiz e eu consegui crescer. Então eu saí em 2 anos de um engenheiro recém-contratado, um técnico, para gestor. Eu gerenciei a concessionária, Né? os dois trechos, trecho sul e trecho leste do Rodoanel, com menos de 28 anos. Ali. Porque eu entendi a demanda da empresa, a empresa precisava Uhum. ter um gestor e eu vi uma oportunidade ali. Poxa, eu tô com espaço, a cadeira vaga. Eu não vou esperar que me dê um título, eu já vou ser esse profissional. Já vou Boa. entregar. Então, tem muitos profissionais que são assim, que eles entregam mais. Isso. E tem outros, muitos mais, que entregam no limite do que foi contratado. Esse Exato. é um grande mito da sociedade hoje, eu acho. Sim. Que tem até meme também na internet falando, salário mínimo, entrega mínima. Né? Enquanto você pensar assim, você nunca vai deixar de ter um salário mínimo. Se você não entregar mais, quem que vai falar que você merece mais, né? A gente Então, não tem bola de cristal para saber quem é capaz. exato. E nem dinheiro sobrando para poder ficar testando. É. Agora eu vou testar mais um gerente. Não deu certo, mais outro. Não. A gente precisa, né, treinar a equipe, aperfeiçoar a equipe e as pessoas precisam se colocar à disposição também. Deixa eu assumir essa responsabilidade. E a gente faz os combinados, acordos e expõe eles a essa responsabilidade nova, essa atividade nova. Mas tem que partir também do profissional. Isso. Porque senão a gente não pode. É muito. Olha quanta responsabilidade a gente tem que ter. Será que a gente tem que inspirar também a ponto de fazer ele querer crescer? Né? Aí tem que. No íntimo dele, da remuneração dele? Então, eu tenho essa visão. Eu tenho esses dois tipos de profissionais da empresa. Sim. Tem os que entregam, né, a nota 8, entrega 10, e tem competência, hein? Sim. Com competência. Você fica lá tentando mostrar os caminhos, né? Que, poxa, você é jovem, aproveita. É a hora de crescer agora. Depois a vida pode não ser tão favorável para você. Né? Tem que usar a energia que tem ali, né? Exato, pode surgir tanta coisa, né? Saúde, tanta coisa. Família, filhos. E você pode estar perdendo uma oportunidade enorme. Então, entregue mais. Mas eu só vou beneficiar vocês. Tá, se você entregou mais muito tempo e não foi visto, você aprendeu, vai para outro caminho. Isso aí. Tudo bem, entendeu? Você não vai ser prejudicado se você conseguir já entregar. Você pode, pelo contrário, você pode até, a empresa vai ser prejudicada e é capaz que você volte a outra posição se ela não conseguiu te valorizar. Entende? Então, essa visão que é um mito que a sociedade, o mundo do trabalho tem aqui de fazer o mínimo, existe muito. E isso ocorreu até quando eu era funcionário público. Então, Quando eu entrei na agência que cuidava das obras de infraestrutura do governo do estado, eu tinha uns determinados grupos de empresas que eu cuidava das obras, dessas empresas de duplicação e etc. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, vou me entregar o melhor, tinha um passivo de mais de 2.000 obras atrasadas do governo do estado. Duplicação, intersecção, conexões. E aí eu estabeleci uma meta interna, mental minha, de eliminar enquanto eu estivesse ali, esse passivo. Então eu assumi, já estou aqui, vou fazer 2 projetos por dia? Não. Entendi, fui lá, estudei os projetos porque eu gostava também de tudo. E me dediquei, porque eu nunca me comprometo a fazer nada pela metade, sabe? Se eu estou aqui, eu aceitei ser funcionário público, ser servidor público, servir a população, por que eu estou segurando projetos que empregam milhares de pessoas de uma aprovação minha de um determinado projeto? Então isso era uma responsabilidade que caía sobre mim, me deixava muito preocupado, tenso, inquieto, e fui lá e resolvi. Eliminei, Bruno, em 1 ano o passivo. Só que tinha oportunidades na agência. E tinha oportunidade de liderança, etc. E aí eu percebi que não necessariamente eu seria visto assim tão rápido. Foi aí que eu também tenho essa visão de prestador, de profissional. Falei, poxa, se eu não tenho aqui, perfeito, eu vou encontrar o meu caminho. Tipo, às vezes, né, eu não preciso culpar o líder, o gestor, o governador, o secretário por isso. Perfeito, eu fiz o meu melhor e agora eu vou encerrar esse ciclo
e começar um novo. Usar essa minha inquietação para transbordar, como você falou, em outro caminho, em outro setor. Mudei a carreira totalmente, saí da área de rodovias depois de 10 anos de fazer pós-graduação, tudo na área na área de infraestrutura, e empreendi, fiz essa virada de chave para poder construir algo único, novo, do zero, sem ter pai construtor, sem ninguém engenheiro na minha família, né? Nenhum apoio, nem financeiro, ó, toma aí um dinheiro para você empreender, nada, foi do zero, com meus recursos que eu juntei, os poucos que eu tive durante esse período, entendeu? Arriscando, mas entendendo que, às vezes, a gente não precisa colocar a responsabilidade no outro, não, tá em você. Então, se você não cabe ali, que bom, encontre um novo caminho para você. Fez parte da minha base hoje. Tudo que eu trabalhei lá me trouxe relacionamento, me trouxe, né, maturidade, me trouxe melhoria de processo, porque eu precisava prestar contas, né, para governo, de avanços, etc. E eu implementei hoje na H-Project. Então, se você tem essa visão de que tudo só te enriquece, você sai do papel de vítima da sociedade, que eu nasci pobre, que eu nasci no Nordeste, eu nasci no sertão, como, né, é o meu caso, a minha história, e meu Deus, é muito mais difícil para mim. Aí você assume a liderança da sua história. E aí você não tem mais limite para você, o Bruno. Quando você enxerga isso, é você que tem que aprender, tem que estudar, tem que contratar, tem que arriscar, né? É isso. E é uma baita lição, né? E bom, a gente vai encerrar aqui, mas encerramos com uma baita lição, uma baita história aí, foi bem bacana. Eu acho que a gente já tem que fazer um segundo episódio aí mais pra frente, que foi bem bacana. Muito bom. Foi um papo muito legal. Que bom, que bom. Gostei muito também. Gostou? Então, assim, ó. Bom, pessoal, vou encerrando aqui com o Eber, tá? Da H-Project, eu falo como cliente mesmo, tá? Fez a minha casa, hoje está fazendo a sede da Intec, a nova sede da Intec lá, um espaço de 400 metros quadrados para comportar dezenas de funcionários. É uma empresa que eu recomendo muito, total segurança, tranquilidade e tal. E deixo aqui pro Eber falar também um pouco da H-Projecta, e se despedir aí de vocês. Não, perfeito, foi muito bom, Bruno, muito obrigado. A H-Projecta tem essa visão de entregar sempre o melhor, né, o alto padrão em atendimento, em qualidade técnica, né, em posicionamento, em segurança e responsabilidade. Né? E você também é uma referência para mim. Eu tenho essa honra de compartilhar nossas visões aqui nesse podcast. Assistam, né, vejam mais e aguardo o próximo convite para a gente tratar de alguns temas específicos, desafios de tecnologia, desafios do mercado e trocar, né? Porque a gente precisa trocar com quem, né, já está crescendo, que está trabalhando, que está fazendo a diferença, né, no mercado de trabalho, que está empregando, né, que está trazendo soluções, porque são essas pessoas que realmente fazem as mudanças acontecerem, né, e as coisas acontecerem, né, e geram empregos, e a gente precisa compartilhar cada vez mais, né, com os nossos amigos, com os interessados, os entusiastas, né, e todos que seguem você e a gente também. Maravilha, perfeito. Então, muito obrigado aí por ter vindo. Com certeza vai ter o segundo convite. Sem dúvida. E obrigado aí quem assistiu. Até mais, hein, pessoal. Até mais.